Mas o significado de Bela Tchau é bem anterior à Casa de Papel. Não sei se vocês estavam ouvindo aqui na minha caixinha de som. Eu resolvi, acho que tem umas 2 semanas, né? Eu coloquei Maria Bethânia para vocês e hoje decidi colocar Bela Tchau, que, mais uma vez, não se resume à Casa de Papel, né? Caso tenha algum fã aqui na nossa turma, alguma pessoa que tenha assistido esse seriado da Netflix, que é um bom seriado, é legal. Professor, Pessoal, tem a ver com alguma luta política da Itália, alguma coisa assim ou não? é um hino antifascista, Nicolas. É, por aí mesmo, É né? um hino antifascista. Eu Durante a... tinha. Pode falar, querido. Não, era isso mesmo, pode falar, professor. Não, exatamente. Na, na década de 40, né, na Segunda Guerra Mundial, havia os partisanos, que era a sociedade civil que pegava em armas para se proteger do avanço das tropas nazistas. Né? Eram pessoas que não tinham treinamento militar, eram camponeses, eram operários, eram trabalhadores e trabalhadoras. Havia muitas partisanas mulheres, muitas inclusive se tornaram célebres. E diante do avanço das tropas nazistas, essas pessoas pegaram armas para se proteger dos nazistas. E essas pessoas ficaram conhecidas como os partisanos. E essa música, Bela Tchau, ela conta a história de um partisano. É um partisano que se despede da sua companheira para lutar contra o avanço das tropas nazistas. Bela Tchau é a despedida. O Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, tchau. O partidiano, portar-me bem. Aí, então, acaba aqui, viu, Nicolas, que o Bela Tchau se tornou um hino de resistência ao avanço do nazifascismo, levando em consideração que na Itália havia Mussolini como expressão do máxima do fascismo em seu território. Acabou que ele e Hitler foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Aqui em Natal, inclusive, alguns talvez os mais jovens não saibam, mas Mussolini mandou um presente aqui para Natal. A coluna Capitolina, que hoje está ali no Instituto Geográfico, ali na Cidade Alta, perto do Tribunal de Justiça. No Instituto Geográfico, não esqueci o nome do instituto todo, mas acho que é Instituto Geográfico Brasileiro. Fica por trás do Palácio da Cultura, ali na Praça dos Três Poderes, na Cidade Alta, na Ulisses Caldas. Então, a coluna Capitolina foi mandada por Mussolini aqui para Natal, na Segunda Guerra. Aqui em Natal havia o consulado da Itália também, inclusive. Não sei se vocês sabiam disso. Na Ribeira, não sei se vocês já foram no Buraco da Catita, que fica ali perto do Alberto Maranhão. Na frente do Buraco da Catita, há uma casa que funcionou. O consulado funcionou como um bar até recentemente, né? Consulado Bar. E essa eu não conheço essa assim que a gente foi hospitaleiro, né? Mas essa de que Hitler queria invadir por Macharanguape, Nicolas, eu vou ser sincero, eu não conheço. Vou até pesquisar para me aprofundar nisso, mas não duvido. Ali funcionava o consulado da Itália aqui em Natal. Inclusive, Câmara Cascudo recebeu uma medalha do cônsul Mussolini lá, a medalha Frei Humberto, há registros disso. E hoje, se você entrar nesse consulado, que fica ali na Ribeira, bom dia, Catione, os ladrilhos deles são os originais. Os ladrilhos, é um prédio, acho que da década de 40. E os ladrilhos têm a suástica nazista. Os ladrilhos originais têm o desenho da suástica nazista. Era o cônsul de Mussolini, era o cônsul da Itália fascista aqui em Natal. Funcionou ali, na Ribeira, de frente ao Buraco da Catita. É uma casa bem bonita, inclusive. E hoje está desativada por causa da pandemia, né? Mas funcionou como um bar. Até um dia desse funcionava como um bar. E os ladrilhos são lá, os originais estão mantidos. A vontade que tem é de pegar um martelo e quebrar tudo, mas enfim. Bom dia a todos e todas. Vamos dar prosseguimento à nossa aula, ao nosso conteúdo. Nós estamos dentro do que nós nos propomos no início do semestre, nós estamos avançando bem. Tanto que na próxima aula eu farei uma revisão. E a aula de hoje é só um minutinho. Vou pegar aqui o livro.
A aula de hoje, eu coloco as referências nos slides, né, para vocês saberem onde ir na hora de estudar, mas eu peço e reforço para que vocês leiam a introdução deste livro aqui, que eu já disponibilizei a vocês, certo? Teoria Geral do Estado, do Camilo Onalda Caldas. A gente vai ver Paulo Bonavides hoje, a gente vai ver Dalmo Dallari, mas boa parte do conteúdo de hoje e boa parte do conteúdo que será dado de hora em diante, no restante do semestre, será com base nesta obra aqui. Tá certo? E na próxima aula nós faremos uma revisão, tá? Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone? Na próxima aula nós faremos uma revisão. Nós conversamos sobre isso na aula passada. Eu sei que há algumas dificuldades das pessoas acompanharem as aulas e, nesse sentido, eu acho pedagogicamente bem necessário uma revisão e peço, reforço, para quem não tem oportunidade, não tenha tido tempo de assistir às aulas passadas, procurem, por favor, assistir a aula de revisão, que, obviamente, eu vou abordar o assunto da prova dentro dos assuntos dela. Emília, os livros estão disponíveis na plataforma Teams, certo? Teoria, esse que eu falei agora, Teoria Geral do Estado, de Camilo Onalda Caldas. Todas essas obras, elas foram referenciadas nas primeiras aulas, durante as aulas também, tá? E todas estão disponíveis na nossa plataforma. Seja a Ciência Política, do Paulo Bonavides, Elementos de Teoria Geral do Estado, do Dalmo Dallari, Teoria Geral do Estado, de Camilo Onalda Caldas, os 2 capítulos de Filosofia do Direito, de Alisson Leandro Mascaro, que nós utilizamos para estudar as teorias contratualistas. O livro está todo à disposição de vocês, no entanto, eu só usei esses 2 capítulos, né? O 7 e o 8, quando nós tratamos das origens do pensamento político e também das teorias contratualistas, né? Hobbes, Locke e Rousseau. Certo, Emília? Hoje a gente vai falar um pouco sobre teorias sobre os fundamentos da sociedade e poder social e ordem jurídica e social. Eu quero lembrar, o pessoal da noite ficou um pouco confuso, porque alguns assuntos que eu trato aqui estão na Blackboard, estão no regime híbrido. Então, o que eu faço? Eu retomo algumas coisas rapidamente do regime híbrido para facilitar a absorção, a compreensão, o entendimento no estudo de vocês e dou o conteúdo próprio da aula presencial, certo? Então, alguns assuntos vocês já viram, já estudaram na Blackboard. Tipo, teoria sobre os fundamentos da sociedade não é um assunto original das aulas presenciais, é um assunto do regime híbrido da Blackboard. No entanto, é importante que eu retome, mesmo que rapidamente, esses assuntos, primeiro para estimulá-los e estimulá-las a ler, a pesquisar e a se aprofundar, na medida do possível, nesses assuntos, e segundo, porque facilita a vida de vocês, facilita o processo de aprendizado. Então, na aula passada a gente fez isso, aliás, desde o início das aulas nós estamos fazendo isso e vamos fazer isso hoje também. Elementos constitutivos do Estado. Essa questão da soberania, por exemplo, a matéria original do Blackboard. A gente não vai estudar elementos constitutivos do Estado agora. É a sua primeira aula, Rosimeire. Rosimeire, ótimo. Vamos conversar no chat, tá? No privado, a gente tem uma conversa que eu explico mais ou menos o que foi que eu dei, onde nós estamos e para onde nós vamos, tá certo? E qual a dinâmica, tá? Eu procuro situar você mais ou menos em que pé nós estamos. A gente conversa no privado com calma, beleza? Manda uma mensagem lá, tá? Obrigado. Bem-vinda, Rosimira, a propósito. Bem-vinda. Sinta-se acolhida. Essa turma é maravilhosa, viu? Nicolas, professor Ricardo, a galera aqui é massa. Catione, a galera aqui é fantástica. Então, soberania. A soberania nós estudamos na Teoria Geral do Estado quando nós estudamos os elementos constitutivos do Estado. Rivelino está acompanhando as aulas gravadas. Qualquer dúvida, viu, Rivelino? Pode falar. Roberto Rivelino. Ali, aquela canhota, viu? Soberania, nós estudamos na Teoria Geral do Estado quando estudamos os elementos constitutivos do Estado. No Blackboard, a soberania está em separado.
Os elementos constitutivos do Estado, se vocês lerem, por exemplo, esse capítulo 2, aliás, o capítulo 1 desse livro aqui, do Teoria Geral do Estado, está lá. Elementos constitutivos e conceitos, soberania, território e povo. Ou seja, geralmente nós estudamos num bolo só esses elementos. No entanto, no Blackboard, soberania está separado. E eu quero explicar a quem chegou agora na turma que uma das razões pelas quais eu adotei esse livro é porque ele é objetivo, direto, categórico, sem ser superficial. É um livro fino, mas ele vai direto ao ponto. Ele é objetivo, mas não peca pela superficialidade. Então, eu resolvi adotá-lo. Está disponível na plataforma, certo? No Teams. Então, a soberania, o que nós entendemos por soberania? Uma das coisas que nós estudamos nas aulas passadas, um dos filósofos que nós estudamos um pouco foi o Jean Bodin. Jean Bodin, junto com Thomas Hobbes, era um dos filósofos do absolutismo, um dos filósofos que conferiam a base filosófica de sustentação política dos regimes monárquicos absolutistas. Aí peço a vocês para rememorarem Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, em que o Estado monárquico e absolutista pode tudo diante do estado de natureza bélico dos homens e mulheres. O Estado tem que ter uma força absoluta ou absolutista para conter este estado de natureza de degradação, de luta constante, de guerra constante. A base filosófica das monarquias do Estado absolutista. E percebo que a noção de soberania, ela nasce exatamente nesse período. Ela nasce exatamente no período em que os reinados absolutistas eles estão aparecendo, que é exatamente no final da Idade Média, século XV, que a Idade Média acaba e dá-se início ao período da Idade Moderna, que é marcado pelas formas políticas das monarquias absolutistas. Então, percebam como é que se organizava, exato, Rivelino, como é que se organizava politicamente o modo de produção feudal, o feudalismo. Era descentralizado. Cada feudo possuía suas normas, era o senhor feudal, havia uma submissão pessoal ao senhor feudal. Peço a todos e todas que leiam a introdução deste livro aqui, que tudo que nós, em todas as aulas, nós trouxemos elementos da introdução desse livro aqui, já que eles são centrais na nossa teoria. Então, as pessoas se submetiam diretamente ao senhor feudal. Era a relação pessoal de suzerania e vassalagem. O senhor feudal que ditava as normas do feudo, etc, etc, etc. Então, havia uma descentralização. A partir dos reinados da Idade Moderna e da prevalência dos reinados, dos reis, diante dos conflitos com a Igreja, nós temos como, dentro da história, como a primeira aparição do chamado Estado Nacional, que é uma delimitação territorial bem definida, com um governo soberano que dita as suas normas nessa delimitação. Antes era descentralizado. A partir das monarquias absolutistas, nasce a noção de Estado Nacional de soberania. Um território com um governante que, dentro desse território, dita as regras de forma unificada. Ou seja, acabou a descentralização política do feudo e dá-se início a um processo de unificação política que ocorre por meio dos estados nacionais que, naquele período histórico, tomaram a forma de monarquias absolutistas. E essa forma política ela foi fundamental para o desenvolvimento do modo de produção capitalista e das primeiras gerações da burguesia, que surgiram no século XV. Vejam só, vamos supor que o Brasil seja um grande feudo, com cada estado seja um feudo. Você é um burguês, você quer trocar suas mercadorias, você está no feudo do Rio Grande do Norte, você quer trocar suas mercadorias com o feudo do Pará. Só que são dois senhores feudais. Cada um dita as suas normas, etc. e tal. Ou seja, você vai para lá, você sai do Rio Grande do Norte e vai para o Pará, e você lida com uma situação jurídica e política diferente. Ou seja, causa uma situação de insegurança que acaba por prejudicar a prática comercial. Então, vejam só, percebam só, com a noção de Estado Nacional, que nasce a partir dos reinados absolutistas, o que é que nós temos? Nós temos a segurança de você sair de uma ponta do Estado à outra e encontrar as mesmas regras, as mesmas
condições políticas e jurídicas, o que acaba tornando fácil a vida da burguesia que naquele momento aparecia enquanto classe social, financiada principalmente pelo Estado, pelas chamadas grandes navegações. É exatamente em 1500, né? Olha, 1500 é o quê? Século XVI, século XV, final do século XV, início do século XVI, que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Já falamos bastante disso nas últimas aulas. Peço que vocês voltem, né? Senão a gente não termina a aula hoje. Então, a noção de soberania nasce nesse contexto. E a soberania, ela se explica da seguinte forma. Primeiro, autodeterminação, a capacidade de um país, de um povo, de uma nação, por meio de seus representantes, ditar suas próprias regras. Certo? Segundo Baudin, sem o poder soberano, responsável pela unidade de todos no seu corpo, o Estado não existe. Essa compreensão de Baudin, muito embora diga respeito à história absolutista, ela se aplica bastante hoje. Então, a soberania diz respeito à capacidade de autodeterminação política, jurídica, etc. e tal. É um povo, uma nação se auto-organizando por meio de suas instituições. Essa noção de soberania, em sua concepção contemporânea, ou seja, atual, ela tem duas expressões. A jurídica, que é a qualidade do Estado para criar o direito em seu território, e esse direito se manifesta nos três poderes, e a fática, que é o poder que se contrapõe ao de quaisquer grupo de indivíduos, ou a capacidade concreta de impor decisões via força. Lembrem de Max Weber, que para Max Weber o Estado é monopólio da força, o Estado detém o monopólio da força. E sem esse monopólio da força, não seria possível existir o Estado e não seria possível, por conseguinte, ser aplicada a sua soberania, que é uma das suas expressões contemporâneas e modernas. Então, nós temos essas duas espécies de soberania, a jurídica e a fática. E o caráter soberano ele tem também uma dimensão externa e interna. A dimensão interna é de auto-organização e a dimensão externa é de relação com os demais nações, os demais países, de igual para igual, no contexto do direito internacional. Isso na teoria. Na prática, a gente sabe que não é tão igual assim, né? Nas primeiras aulas, a gente viu que é uma dificuldade muito grande em entender essa noção de soberania, aliás, a noção de poder constituinte, né? Que é o poder constituinte que cria, a partir do qual nasce a Assembleia Nacional Constituinte, que formula a Constituição, ou a Carta Constitucional, que, por sua vez, diz respeito ao marco de início de uma nova forma de organização política do Estado. Como, geralmente, esse poder constituinte decorre de uma revolução, a exemplo da Revolução Francesa e de outras que vamos ver daqui a pouco, o jurista que só estuda direito, ele tem dificuldade de aprender esse fenômeno. Porque ele não se estuda, você não entende esse fenômeno histórico por meio do direito. Você entende por meio da história, você entende por meio da filosofia, você entende por meio da sociologia. O direito ele é muito insuficiente para explicá-lo. Aqui eu trouxe dois exemplos de noção de soberania hoje, certo? Ou de desrespeito a essa noção de soberania. A soberania externa, ou a soberania fática, né? Ela, como nós acabamos de falar, ela se expressa por meio do que o Estado não está obrigado a aceitar determinações jurídico-políticas que sejam contrárias aos seus propósitos e oriundo de forças políticas estrangeiras. Vejam só, se o Estado ele se autodetermina, ele cria suas leis, ele cria seus institutos jurídicos, ele necessariamente ele se auto-organiza, não deve algum organismo internacional, por exemplo, impor querer revogar ou suspender a aplicação de uma lei no Brasil, isso diz respeito a um ataque à própria soberania, levando em consideração que a formulação de leis, o direito, os aspectos jurídicos ou as manifestações jurídicas do Estado dizem respeito à capacidade de autodeterminação, ou seja, à soberania. Como é que a gente explica isso por meio de duas situações concretas? Não sei, talvez, enfim, algumas pessoas se lembrem, outras não. No lado esquerdo, nós temos uma manifestação na Grécia. Você vê esse senhor na frente, ele está com a bandeirinha Oxi. Não é Oxi que a gente utiliza aqui no Nordeste. Oxi, não é Oxi. Não. Esse Oxi, em grego, significa não. Significa não. E por que esse senhor está na rua com muitas bandeiras gregas segurando um jornal com o nome Oxi, ou não? Se vocês olharem bem o jornal, está escrito No to Troika Tyranny. Aí já está em inglês, né? Não a tirania da Troika. E o que danado é isso? Bom, em 2015, essa foto é de 2015.
Em 2015, a Grécia ela passou por efeitos muito nefastos da austeridade fiscal. Mecanismos internacionais, credores internacionais organizados nesse coletivo que se convencionou a chamar de Troika, né? Banco Central Europeu, Banco Mundial, FMI, Alemanha também, impuseram medidas de austeridade pesadíssimas para a Grécia. Então, nós tínhamos literalmente pessoas idosas morrendo na rua porque essas medidas de austeridade drenaram recursos de direitos e serviços públicos fundamentais, como a saúde, como a seguridade social, como a assistência. E acabou que a população grega ficou numa situação de penúria muito grande. Aqui no Brasil está acontecendo isso neste momento. A gente já conversou sobre isso. EC 95, Emenda Constitucional 95, teto de gastos. Mesma coisa da Grécia, sem tirar nem pôr. Então, o povo foi à rua. O povo foi à rua questionar essas medidas de austeridade que estavam lhes trazendo prejuízos irreversíveis, pessoas morrendo, tal, etc e tal. E Oxa não. Por quê? Porque eles fizeram um plebiscito. Sim ou não a essas medidas de austeridade. E o Oxi é o não. Então, essa manifestação é uma manifestação pelo não. Uma manifestação não só porque estava dizendo não às medidas de austeridade, mas uma manifestação que dizia: nós queremos que a nossa Constituição, que a nossa lei, que prevê direitos fundamentais como saúde e educação, saúde principalmente, seja respeitada. Ou seja, nós queremos que a nossa soberania seja respeitada e nenhum credor internacional, nenhum organismo internacional venha impor medidas de austeridade que necessariamente implicam na suspensão do pacto social, do contrato social que nós assinamos na nossa Constituição. O que aconteceu aí? A Grécia venceu, as pessoas, a maioria da população grega venceu, aliás, o não venceu, a maioria das pessoas votaram pelo não, mas o que acontece é que a Troika nem aí, manteve a austeridade. Do outro lado, nós temos essa obra de arte maravilhosa, talvez vocês devam lembrar. Essa uma arte oficial do município. Por Natal, não sei, faz bastante tempo, mas Natal, talvez algumas pessoas não lembrem, mas Natal houve em 2014, parece que foi um século, né? Em 2014 houve uma Copa do Mundo no Brasil, na qual Natal foi uma das cidades sedes. E essa obra aí, ela ficava perto do viaduto ali de Capim Macio, da BR. Então, não sei se vocês se lembram. Na época, isso aí virou muito meme, a juventude começou a tirar onda nas redes. Aí um internauta, ele fez uma arte alternativa que acabou que o município adotou essa arte alternativa e substituiu essa daí, que era original, pela arte do cara. Então, por que eu trouxe isso? Porque o que a FIFA faz, geralmente, a FIFA faz, né? Quando vai realizar eventos da Copa do Mundo nos países, principalmente nos chamados países de terceiro mundo. Ela simplesmente exige que algumas disposições da legislação interna sejam suspensas. Foi aqui no Brasil, foi aqui na África do Sul. Por exemplo, algumas disposições do Código de Defesa do Consumidor foram suspensas. A proibição de venda casada, por exemplo. No contexto da Copa de 2014, podia. No entorno do estádio, de 3 quilômetros, só podia comercializar produtos licenciados pela FIFA. Ou seja, não podia vender Skol. O ambulante não podia vender Skol. Só podia ser vendida Budweiser, que era um produto licenciado da FIFA. Então, vocês percebem que muitas disposições jurídicas nacionais foram suspensas por pressão de um organismo internacional que é a FIFA. E não foi assim no Brasil, é assim em todo canto. Eles exigem que a legislação seja suspensa em alguns momentos a partir do lucro e da acumulação. Certo? Acaba que a soberania ou a capacidade de autodeterminação que é atingida. Sociedade, o que é? Aqui uso esses dois autores, né? Dalmo Dall'Are e Paulo Bonavides. Dalmo Dall'Are, ele define a sociedade de modo geral, obviamente. Né? A sociedade é um termo extremamente difuso. Né? Há muitas definições de sociedade. Etimologicamente, da palavra sociedade, a gente pode encontrar uma série de definições e reflexões, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas, de modo geral,
Dalmo Dallari define a sociedade como um grupo de pessoas em maior ou menor número que se reúne em determinado lugar em função de algum objetivo comum. Vocês percebam, nós fizemos essa reflexão nas aulas anteriores. Vocês percebam que a noção de sociedade de Dalmo Dallari diz muito respeito às noções contratualistas, em especial a de Rousseau. Então, Paulo Bonavides ele realça que o conceito de sociedade é um conceito impreciso. E ele faz questão de realçar. A sociedade ela não é um bloco homogêneo. São pessoas iguais do ponto de vista social, do ponto de vista de classe, do ponto de vista étnico, não. A sociedade é composta por sociedades, por segmentos diferentes que eventualmente têm interesses antagônicos, interesses insolúveis. Então, a sociedade, segundo Paulo Bonavides, é composta por sociedades, não por indivíduos. Mais uma vez, faço referência aqui à vontade geral de Rousseau, né? Que diz respeito ao contrato social não como soma das vontades individuais, mas como representação da vontade geral. Então, Paulo Bonavides diz, nós temos sociedade de sociedades, não sociedade de indivíduos. Nesse contexto, então, duas teorias que Paulo Bonavides aborda, as teorias mecanicista e organicista, tentam explicar a sociedade, certo? Tentam explicar, tentam trazer um apanhado teórico mais abstrato porque é a sociedade. Segundo a teoria mecanicista, a sociedade seria um grupo derivado de um acordo de vontades de membros que buscam, mediante o vínculo associativo, um interesse comum impossível de obter pelos esforços isolados dos indivíduos. Percebam que há alguma relação com a noção de contrato social de Rousseau. Já o conceito organicista de sociedade coloca a sociedade como um conjunto de reações mediante as quais vários indivíduos vivem e atuam solidariamente em ordem a tomar uma entidade nova e superior. Então, vocês percebam que o conceito mecanicista de sociedade, ele diz respeito à junção de pessoas rumo a um objetivo comum. Ou seja, as pessoas conduzem a sociedade, elas compõem a sociedade e conduzem a sociedade. Já esse conceito organicista, ele coloca a sociedade como um corpo orgânico à parte dos seus indivíduos, à parte das pessoas que o compõem. Algo que se levanta com CPF, RG, comprovante de residência, e se separa dos seus indivíduos para tomar rumo. Um rumo eventualmente diferente do deles. Então, essa noção organicista, segundo Paulo Bonavides, é a que costuma basear regimes autoritários. E temos a teoria eclética, né, que junta as duas, né, que observa a individualidade, que diz que a sociedade deve observar a individualidade sem deixar de observar a coletividade, de modo que se compreenda não só a origem, mas a melhor maneira de conduzir a sociedade. Né. Tem muito mais a ver com a mecanicista, a propósito. Então, a interpretação organicista da sociedade, essa interpretação que Paulo Bonavides faz críticas consideráveis, ela coloca a sociedade enquanto valor primário fundamental, importando uma realidade nova e superior, havendo a reunião de várias partes que preenchem funções distintas e por sua ação combinada concorrem para manter a vida do todo. Né? Ele coloca, os organicistas abraçam o valor da sociedade, já os mecanicistas veem a sociedade como a soma das partes individuais que a conduzem, não a realidade fora e acima dos indivíduos, né? Os mecanicistas, eles enfrentam essa concepção de sociedade. Eles falam que não há identificação entre o organismo biológico e a sociedade. Eles dizem que não há fenômenos que não são equivalentes ao organismo na sociedade, tipo migrações, mobilidade social, suicídio. E nesse sentido, as fontes do organismo devem ser imaginadas fora do ser que integram. Ou seja, segundo o organicismo, ou a teoria organicista da sociedade, aquela coisa que nós acabamos de falar, a sociedade e aquelas pessoas que a compõem se separam. O mecanicismo diz exatamente o contrário, que a sociedade é composta pela soma das vontades dos indivíduos. Né? Aqui nós vemos uma pequena discordância em relação a Rousseau, levando em conta que Rousseau ele diz que a vontade geral é diferente da soma das vontades do indivíduo. Né? Peço que leiam o capítulo 8 do livro de Alisson Leandro Mascaro, que está à disposição de vocês, certo? O livro de Filosofia do Direito. Então, ele faz uma relação com Aristóteles, né? Aristóteles, lembrando que a noção de sociedade de Aristóteles, né? Ela coloca o homem como animal político, o homem como naturalmente sociável. Quero lembrar a vocês
que a partir da Idade Moderna, a partir do Renascimento e do Iluminismo, houve o abandono da concepção clássica de sociedade. Houve o abandono da concepção segundo a qual o homem é um animal social. O homem e a mulher são naturalmente sociáveis. A concepção filosófica moderna, ela diz que os homens e mulheres são naturalmente indivíduos, não são seres sociais. Exatamente por não serem seres sociais, há uma dificuldade em conviver em sociedade, razão pela qual seria necessário a assinatura de um contrato social. Vimos isso nas 2 aulas passadas. Segundo Paulo Bonavides, a relação com as teses contratualistas é o mecanicismo. Já o que caracteriza o conceito organicista de sociedade é a autoridade, certo? Sigamos aqui algumas noções de Locke, Rousseau, Hobbes. Nós já vimos isso desde a primeira aula. Vou me dar a regalia de não abordar isso mais uma vez, que vocês devem estar com abuso, inclusive. Mas não deixarei de fazer nas nossas aulas subsequentes, certo? Sociedade, Estado e poder social. Aqui, gente, mais uma vez, realço. Camilo Onoda Caldas, Dalmo Dallari, principalmente o Camilo Onoda Caldas. Perdão. No início do nosso encontro hoje, a gente viu essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. A transformação das formas políticas descentralizadas do feudalismo para as formas políticas descentralizadas da Idade Moderna e das monarquias absolutistas. A Idade Moderna é meio que um período de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. É nesses 300 anos que vai acontecer mercantilismo, grandes navegações, revoluções industriais, até que em 1789 nós temos a Revolução Francesa, a partir da qual a burguesia clama por formas institucionais e políticas correspondentes ao seu poder econômico. A burguesia tinha se tornado classe dominante do ponto de vista econômico, mas não via uma representação política desse domínio econômico. E, para forçar que o Estado tivesse formas institucionais, seria um tempão que como um brioche. Maria Antonieta, Rivelino? É Maria Antonieta que falou isso? Ou foi Carlota Joaquina? Maria Antonieta, né? Carlota Joaquina é do Tamanco, né? Dessa terra não quero levar nem areia, quando saiu do Brasil, né? Carlota Joaquina. Pois é, então, a Revolução Francesa é a burguesia, ó, nós temos o poder econômico. Agora nós queremos formas políticas institucionais que correspondam ao nosso poder econômico. Nós queremos igualdade formal perante a lei. Nós queremos segurança jurídica. Nós queremos ausência, o fim dos privilégios das castas aristocráticas perante os reis e rainhas. Então, eis que esse é o momento que dá o start à forma contemporânea que... quando eu falo forma contemporânea, gente, eu estou falando hoje, viu? A forma de organização política das democracias liberais, ela tem seu start em julho de 1789 com a Revolução Francesa, com a burguesia enquanto classe revolucionária e dominante economicamente, clamando por formas políticas institucionais que correspondam ao seu poder econômico. Lembram do exemplo que eu falei da adolescência e da infância, que eu mencionei o professor de história, o professor Wellington? Eu acho que eu cheguei a mencionar aqui. É mais ou menos aquilo, né? A burguesia, pronto, perfeito. Nicolas lembra. No início da Idade Moderna, ela financiada, as grandes mercantilismo, as grandes navegações eram financiadas pelo Estado. Então, a partir que a produção das mercadorias ganha uma escala industrial, aí não tem quem segure mais, né? Então, a gente viu um pouco isso, certo? A gente viu um pouco dessas que as formas políticas institucionais do Estado, elas são, em certa medida, um reflexo das relações econômicas do seu tempo, elas derivam das relações econômicas do seu tempo, levando em consideração que a forma da democracia liberal, a forma de organização do Estado, com base na igualdade formal perante a lei, com base na segurança jurídica, com base no fim dos privilégios perante o Estado, é uma forma política e institucional que deriva e reflete os interesses da burguesia.
são as melhores condições políticas da burguesia poder reproduzir e manter suas relações de produção. Um contrato, por exemplo. Um contrato. Contrato é com base no assentimento. Mas para que você assine um contrato, você tem que ser sujeito de direito. Você tem que ter direitos reconhecidos pelo Estado. Você tem que ser igual perante a lei. Você tem que estar numa forma política e econômica no qual você possa assinar um contrato e o Estado esteja lá para garantir que esse contrato seja respeitado. Então, é isso, essas formas políticas, algumas expressões das formas políticas que nasceram a partir da Revolução Francesa. Mas não nasceram da noite para o dia, viu, gente? Até que a democracia liberal se consolidasse, meu amigo, foi rolé. Tipo, os jacobinos não fizeram a revolução num dia, num ano e no outro ano, tá não. Em 1815, por exemplo, nós tivemos a Santa Aliança, que era uma organização de estados absolutistas tentando restabelecer, inclusive do ponto de vista dos limites territoriais, as formas políticas anteriores à Revolução Francesa, que são as formas dos reinados absolutistas. Napoleão Bonaparte derrotado, em 1815, a Áustria, a Prússia e a própria França se unem para restabelecer as monarquias absolutistas. Isso aconteceu. Conseguiram? Até mais ou menos metade do século XIX estava indo tudo ok. Até que teve a Segunda Revolução Francesa, em 1848. Ou seja, essa forma política institucional, vamos ver isso daqui a pouco, ela só veio se consolidar no mundo no século XX. Tanto que o século XIX é conhecido como... Não, o livro não está aqui perto. É conhecido como o século, como diz Eric Hobsbawm, o historiador inglês, a Era das Revoluções, a Era das Revoluções Liberais. Então, nós temos essa forma política de organização, certo? No caso, democracias liberais. E nós temos, nesse contexto, a ordem política e a ordem social. E a ordem, a ordem política, a ordem social e a ordem jurídica, que é uma forma de expressão também dessas ordens, né? Max Weber, ele diz que a ordem jurídica, ela só se consolida, só se concretiza a partir do monopólio da violência, que é um traço do Estado, né? A organização da sociedade só ocorre mediante o monopólio da violência ou o uso da força em última instância. O Estado ele pode aplicar uma multa, uma medida de coerção e tal, mas por trás está sempre a força. Está sempre a força. Há medidas de coerção que não são necessariamente por meio da violência. Mais uma vez, você coloca um estabelecimento de forma irregular num canteiro na cidade. O Estado ou o município, já que você não teve licença, ele pode aplicar uma multa em você. Ele pode aplicar uma multa. Só que se você resistir, o caso sair de lá ou tomar as medidas que ele quer, ele tem as suas forças policiais para tomar a decisão na força. Então, em última instância, o Estado é monopólio da força, segundo Weber, né? E é um conceito muito fundamental para compreendermos o Estado. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui sobre ordem jurídica, ordem social, é a relação do direito e do poder. Carl Schmitt, vocês vão estudar isso em direito constitucional, ele fala do sentido político da Constituição. E o sentido político da Constituição é a Constituição enquanto decisão política fundamental. A Constituição enquanto fruto da decisão política. Ou seja, a Constituição como fruto das relações de poder, em sua aplicação, etc. e tal. Carl Schmitt, ele não cai no lugar comum de achar que o direito enlaça o poder político. Isso é um lugar comum muito, muito reproduzido entre os juristas. Schmitt era jurista, mas ele... Não. Acontece ao contrário. Acontece que o poder político é que enlaça e apresenta determinações de aplicação e interpretação do direito. Um exemplo disso, certo? Essa série, gente, eu recomendo demais. É uma série da editora Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, Revoluções do Século XX, que traz vários processos revolucionários do século XX. Aqui, esses dois livros estão aqui, inclusive, a Revolução Alemã e a Revolução Mexicana. E por que eu trouxe essas duas situações para explicar essa relação do poder e do direito? Que o poder político precede o direito e determina o direito. As duas primeiras expressões no mundo de constituições que traziam o Estado social, até então, as manifestações constitucionais não levavam em conta a dimensão do Estado social, ou seja, direitos sociais,
direitos trabalhistas, seguridade social, etc. e tal. As demais expressões, até então, não levavam em conta isso. Só que o que é que nós tivemos no século XIX? Nós tivemos o aprofundamento da Revolução Industrial, certo? Consequentemente, nós tivemos a precarização das condições de trabalho. Tivemos, por exemplo, crianças de 11, 12 anos trabalhando em minas, carvão, mulheres gestantes trabalhando nessas condições também, 14 horas por dia, no meio do carvão, uma jornada de trabalho de 16 horas por dia. Detalhe, essa é a jornada média do Uber hoje, viu? O motorista de Uber, de aplicativo, ele hoje dirige em média 16 horas por dia. Isso, Rivelino. Então, no século XIX, nós tivemos o aprofundamento da Revolução Industrial, ou a chamada Segunda Revolução Industrial, que colocou os trabalhadores e trabalhadoras em condições muito precárias de trabalho. A partir, principalmente, da segunda metade do século XIX, houve a organização política da classe trabalhadora, por meio de sindicatos, etc. e tal. Em 1875, na Alemanha, por exemplo, é criada a Associação Internacional dos Trabalhadores, etc. e tal. Então, nós temos um acúmulo histórico de 70 anos, de 1850, levando em conta a segunda metade do século XIX, até o início do século XX. Isso aí, Rivelino. É isso aí, meu querido. Tamo junto. Então, a partir desse acúmulo de organização política, surgiu o quê? Surgiu as duas primeiras constituições no mundo que absolviam os clamores dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que trabalhavam nessas circunstâncias. As duas primeiras constituições que trouxeram direitos sociais, que é a Constituição de Weimar, que é a Alemanha, de 1919, e a Constituição Mexicana, de 1917. E vocês percebam que essas duas constituições nascem em um contexto de revolução. A previsão de direitos sociais nas constituições é um traço do século XX. É um traço de 100 anos atrás. É uma experiência de 100 anos atrás. É uma experiência historicamente recente. E nasceu de processos revolucionários. Bom dia, Jordano. Nasceu de processos revolucionários que, naquele contexto histórico, mudaram a correlação de forças a partir dos clamores de segmentos da sociedade que pediam o reconhecimento institucional de direitos sociais. Ou seja, é o poder político, é a luta política definindo o que está no direito. Carl Schmitt. A Constituição de Weimar, de 19, a Revolução Alemã. Gente, para mais detalhes, recomendo demais que leiam esse livro, todos os livros dessa série. Inclusive, eu tenho eles aqui tudinho. Eu tenho todos aqui. Todos são bem interessantes, cara. Então, para vocês terem dimensão desse processo histórico e como esse processo histórico ele repercute no direito, Revolução Alemã e a Revolução Mexicana. Por favor, são livros muito, muito bacanas, certo? E, nesse contexto, explica as razões pelas quais nós tivemos essas duas constituições que são marcos na representação do poder dos direitos sociais. Né? Durante o século XX, nós tivemos outras. Mas essas duas constituições é que deram o start, né? Deram o pontapé inicial. Tá? Então, quais são as características desse poder social? Primeiro, Dalmo Dallari ele traz duas teorias sobre a sociedade, certo? São os deterministas e os finalistas. Segundo os deterministas, a sociedade tem um rumo já pré-estabelecido e ninguém precisa fazer nada para alterá-lo. Já segundo as teorias finalistas, a sociedade é composta por homens e mulheres que, a partir de sua organização política, decidem seus rumos, dadas as suas contradições, né? Decidem os seus rumos. Ou seja, enquanto os deterministas acham que não tem o que fazer, os finalistas acham que não tem o que fazer. A sociedade, segundo Rousseau, é que define seus próprios rumos a partir de sua organização política, certo? E ele coloca a ordem jurídica como uma finalidade de atingir o bem comum. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que a partir do que nós já vimos nas aulas passadas, dá para ter alguma dimensão das razões dessa discordância. Infelizmente, não dá para a gente entrar aqui. Principalmente na noção do Estado contemporâneo. Mais uma vez, quem
para entender porque eu discordo, primeiro a introdução desse livro aqui, tá certo? E eu já expus nas outras aulas também, enfim, vocês já devem estar familiarizados, certo? Mas é interessante que ele define a ordem jurídica como, primeiro, ele coloca a sociedade como uma reunião de pessoas junto a uma finalidade comum, certo? Ele coloca a ordem social e jurídica como manifestações de conjunto ordenadas. Ele fala que a ordem jurídica serve para que possa atuar na sociedade, para que a ordem jurídica possa atuar na sociedade, é necessário que exista uma formação de conjunto, pois assim haverá como atingir seu principal objetivo, que é a realização do bem comum. Ou seja, dentro de um conceito aceitável, o ordenamento jurídico oferece algumas soluções para casos que poderiam nascer instabilidades, sendo este o propósito da ordem jurídica. A ordem jurídica de cada tempo é manter a estabilidade de cada tempo, né? Por mais que certas condições históricas e jurídicas de cada tempo sejam bastante questionáveis do ponto de vista humanístico, enfim. Emília, obrigado. Emília faz o meu controle. Perdão, Emília. O conteúdo é longo e eu... Mas está dando para entender? Porque é importante que vocês coloquem aqui. Emília que me controla. Ela faz, professor, devagar, porque às vezes eu me empolgo e perco a noção mesmo, viu, gente? Aí fico falando rápido, enfim. Catione. Grande Catione. Vamos lá, vamos seguir. Emília, mas é importante você falar, porque se eu estou falando rápido e está atrapalhando ou não está muito claro, mesmo que para uma ou duas pessoas, é importante que eu puxe esse freio de mão. Mas estou acabando, tá? Valeu, Emília. Obrigado, viu, gente? Valeu, gente. Vocês estão demais. Esse feedback é muito importante, tá? Então, quando Dalmo Dallari fala em poder social, ele fala em bilateralidade, com predomínio de uma vontade. E aqui a gente explica esse predomínio. Eu sei, querida. Eu sei, tá tranquilo. Às vezes eu fico preocupado porque eu sei, Emília, que eu falo rápido, sabe? Eu sei que quando eu me empolgo, eu falo muito rápido e minha dicção já não é muito boa. Aí eu falando rápido, eu sei que às vezes fica difícil das pessoas entenderem. O problema é muito mais meu que de vocês. Aliás, não tem. Vocês estão certíssimos. O problema não está em vocês, está em mim. Eu sei que eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu falo rápido, não me toco. Aí eu preciso realmente que alguém fale, tá? E eu agradeço demais. Eu não me incomodo, pelo contrário, eu fico feliz de ver esse retorno, viu, gente? Por favor, não se encabulem, não pode falar à vontade. Vocês sabem que eu estou super tranquilo, gosto demais de vocês. Quando Dalmo Dallari fala em poder social, ele fala em bilateralidade, com predomínio de uma vontade. E o predomínio dessa vontade diz respeito à ficção chamada Estado, que nasce a partir do contrato social. Uma ficção jurídica segundo a qual nós abrimos mão de uma parcela de nossa liberdade para que o Estado possa intermediar as relações entre nós, para que nós não vivamos naquele contexto de liberdade natural ou de falta de liberdade. Rousseau, no contrato social, ele fala isso, que a liberdade natural, louca, cada um vai para um lado, não é liberdade. Liberdade é liberdade civil. Para que sejamos livres, nós temos que abrir uma mão de uma parcela de nossa liberdade, para que, por exemplo, nós não resolvamos a briga com o nosso vizinho na bala. Colocamos o Estado, por meio do Poder Judiciário, por meio das instituições, resolver isso, para que as pessoas não fiquem, cada qual, tentando resolver as coisas do seu jeito. Essa é uma noção de contrato social que, por sinal, é uma noção civilizatória, né? Tem gente que, enfim, acha o contrário. Mas a finalidade do contrato social, segundo Rousseau, é essa. Que a gente não queira resolver as coisas de qualquer jeito, porque senão nós voltamos para onde? Para o estado de natureza, que é um estado, segundo Hobbes, né? Um estado de briga, de arenga, é o povo botando o dedo no olho do outro, dando tapa na cabeça, dando cocorote, enfim. Metendo bala, é isso aí, é desse jeito. Ai, meu Deus. Então, nós temos a intervenção de uma vontade preponderante para preservar a unidade ordenada em função dos fins sociais. Certo? Mais uma vez, o poder e o direito eles são concomitantes, mas o poder precede o direito.
trouxe esses dois exemplos históricos. Podia citar vários exemplos históricos. Acho que Catione estava na nossa aula na Universidade Estadual de Goiás, viu lá eu falando muito sobre situações dessas, só que naquele contexto. Mas aqui, para os nossos fins, a gente pode falar isso aqui sobre direito e poder. Isso aqui é um assunto interminável, e um assunto particularmente que eu acho gostosíssimo. Eu leio sobre isso, eu falo sobre isso, eu fico aqui maravilhado. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto, nosso assunto é longo. É longo, e a gente dá para aplicar isso em várias situações, ver várias expressões e como o poder precede o direito hoje. Por exemplo, só vou dar um exemplo para vocês. Vocês percebam que chamado 1975, aliás, o pós-guerra de 1945, já terminando a aula, tá, gente? De 1945 até meados da década de 80, nós tivemos nós tivemos o chamado Fordismo. Lembrem de história, Fordismo. O que era o Fordismo? O Fordismo é o popular chão de fábrica, certo? Chão de fábrica. Era a produção, o modo de produção capitalista em sua expressão fordista. É o capitalismo produtivo, como é que é o nome daquelas esteiras? Esteira de produção, linha de produção e tal, tal. A partir da década de 80, a gente vê uma reformulação no modo de produção capitalista e ele larga esse fordismo e vira pós-fordista. Ou seja, ele passa a se basear menos no fordismo, menos no capital produtivo e passa a se basear mais onde? No capital financeiro ou especulativo. Capital financeiro especulativo. O que isso significou na prática? Se o modo de produção capitalista ele tem outra organização, pós-fordista ou neoliberal, ele tira suas bases de produção do chão de fábrica. E nesse contexto, qual é o reflexo disso no direito? Desregulamentação, fim de direitos sociais, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Vocês percebem como o direito vai na esteira das relações produtivas e econômicas? A gente vê uma desregulamentação dos direitos sociais, uma precarização dos direitos sociais. Tem como reverter isso? Tem, a partir de muita organização política dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas vocês percebem que o direito ele não tem pernas próprias. Essa reflexão que eu fiz. Catione deve estar... ouviu isso lá na UEG e está ouvindo isso aqui, deve estar com abuso de mim. Mas um dos propósitos, uma das reflexões que eu quero trazer para vocês é que o direito não tem pernas próprias. E não tendo pernas próprias, nós podemos dar essas pernas para o direito a partir da nossa organização. Algumas concepções do Estado, principalmente de um filósofo chamado Hegel diz que a história anda sempre para frente, sempre evolui, sempre avança. Eu discordo. E qual o exemplo disso? A jornada de trabalho hoje do trabalhador uberizado, 16 horas diárias, a mesma da Revolução Industrial. Voltamos 200 anos. Voltamos 200 anos. No início do século XX, a briga era pela jornada de trabalho de 8 horas. Hoje, o trabalhador precarizado, que não tem direito à Seguridade Social, porque a Seguridade Social foi destruída, está sendo destruída pela reforma da Previdência. Ou seja, se ele causar um acidente, aliás, se ele se acidentar e ter que ficar um mês parado, ele morre. Porque ele não é planta, ele não faz fotossíntese. Ele precisa de uma rede de proteção social que o sustente, que o segure enquanto ele estiver impossibilitado de trabalhar. Mas essa rede de proteção social vem sendo destruída. Daniel Blake, Netflix, assistam. Fala exatamente sobre isso. Tem na Netflix. Vi ontem, antes de indicar para vocês, fui checar ontem se estava lá esse filme. Está. Assistam Daniel Blake. Fala exatamente disso. Um marceneiro que tem um ataque cardíaco, um AVC, quer procurar a rede de seguridade social para que ele possa ficar descansando para quando ficar curado voltar a trabalhar. Só que a rede de seguridade de previdência está desfacelada. Isso onde? No Brasil?
Reino Unido. Assistam. Vocês vão chorar. Adianta. Gente, nossa aula ficar por aqui. Agradeço demais a companhia de vocês. É sempre uma alegria demais estar com vocês. Eu gosto demais de vocês. Começar a segunda com vocês, para mim, é um presente. E eu espero que seja recíproco. Mas, enfim, se não for, eu continuo amando vocês do mesmo jeito, viu? Não sou possessivo, não. Nem sou dramático, não, tá? Uma ótima semana para todos e todas vocês. Se cuidem, por favor. Leiam. Eu vou exigir leitura de vocês, certo? Na próxima semana nós faremos a revisão. Assistam, por favor, a aula de revisão. Quem não tem condições de assistir a aula, as outras aulas, ou tem alguma dúvida, certo? Lá eu posso trocar ideia com vocês, tirar eventuais dúvidas, tá? Vou abordar todo o assunto da prova lá. Por favor, assistam, tá? Quem tiver chegado recentemente na turma, por favor, me manda uma mensagenzinha no privado, que eu ajudo a situar onde está e ajudo a orientar nos estudos, certo? Mais uma vez, uma ótima semana a todos e todas. Se cuidem. Quem puder ficar em casa, fique. E quem tiver de sair de casa, por favor, tome as precauções, que não está fácil. Não está fácil. Eu perdi um amigo recentemente e realmente não está fácil, gente. Por favor, viu? Valeu, Iago. Valeu, Emília. Obrigado, querido. Catione, Stefano, Luciene, Rivelino. E todos e todas aqui que estão ainda, que eu não consigo ver, mas enfim, sintam-se abraçados e abraçadas e, por favor, tenham uma ótima semana. E o que eu puder fazer para vocês, eu farei. Aline, Elaine, Georgia, Jordano, Guilherme, Jefferson, Juliana, Catione, Luciene, Emília, Cecília, Nicolas, Renato, Rivelino, Rosimeire, Silvestre, Stefano, Vitória, Viviane, William e Iago. Um abraço a todos e todas. Uma ótima semana. Até mais.